Olá pessoal, vamos aqui a mais uns vídeos com a ajuda de Papai do Céu, se assim Ele quiser nos ajudar. Nós vamos hoje dar uma averiguada aqui em João 15. Infelizmente esse texto aqui é muito pequeno e eu não estou com o meu notebook aqui para acessar o texto receptos. Nem estou com o meu tablet que aumenta mais o zoom, que o zoom é mais amplo, né? O meu celular ele não tem essa ideia de zoom, e se tivesse não ficaria com qualidade, mas aqui eu fiz a cópia. Nós vamos averiguar alguns termos aqui em que muitos de nós ignoramos no texto. Ignoramos muita coisa, né? Jesus sendo judeu, o idiomatismo que Jesus usava e os termos que, mesmo estando transliterado para o grego, mantém a ideia real do texto, né? O que é que Jesus diz em João 15, o versículo 1? Eu sou a videira verdadeira, meu Pai Celeste é o agricultor e vocês são os ramos, os sarmentos, as galhas. Nós sabemos que existe o que é a árvore genealógica, né? Quem foi os seus antepassados e as famílias que se formaram a partir daquele protótipo, né? Desde Adão até agora. Os judeus conseguem fazer isso e algumas etnias. Nós, os brasileiros, infelizmente não conseguimos fazer isso. Eu mesmo sou da família Fernandes, Dias, família Ribeiro, família Gomes, família do Espírito Santo. E se tiver alguma outra agora eu não me lembro aqui, né? Então, através disso aí eu posso até identificar meus antepassados. Porque eu sou isso aqui, ó, o clema. Clema é o sarmento, a galha. Ora, então, como eu sou a galha, eu pertenço a essa árvore, entendeu? No caso aqui do contexto de João, é pertencer à videira verdadeira, não é às outras plantas, como está escrito em Mateus capítulo 15, eu acho que é versículo 13, o 14, o 12, o 13 e o 14, onde Jesus disse que toda planta que o Pai Celeste não plantou será arrancada, entendeu? Todo o meio de se chegar a Deus será arrancado, porque essas árvores que produzem galhas ou rebento, sempre vai dar o produto típico daquela origem, daquela família, de onde saiu. Então Jesus saiu e veio de Deus, se eu não me engano é João 8, 41, onde Jesus disse: se vocês fossem de Deus, vocês acreditariam em mim, porque eu saí e vim de Deus. O texto grego diz literalmente: saí de dentro de e vim de dentro de, né? O verbo exercontem, o verbo exertem, ex de dentro para fora. Então vamos lá, olha o que Jesus diz lá no versículo 1 que eu não coloquei aqui. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai Celeste é o agricultor e vocês são as galhas. Versículo 2 ele diz: olha, todo, esse todo aqui no grego significa todo no sentido de cada um. Todo no sentido de cada um. Na antiguidade, toda vez que aparecia esse termo todo no hebraico é hol, hol ou kol, todo no sentido de cada um, ou tudo. Então, cada galha, cada rebento, cada sermento, cada ramificação que em mim, ó, en, no idiomativo antigo, quer dizer em, no centro ou no interior de, no cada aqui conectado a, se fosse um braço, como é que um braço seu, um órgão seu, no sentido aqui o dedo e o braço, tem os tendões, né? Os músculos e os tendões e os neurônios que conecta a todo o corpo, especialmente ao cérebro. Então não é meramente ligado, não é meramente está conectado, no sentido de se você arrancar um pedaço da sua unha, todo o corpo sente porque está conectado. E se tirar aqui um pedaço da sua unha, ou um pelo seu, ou qualquer coisa sua que fizer o exame, o DNA vai identificar que pertence a esse corpo. Porque não está meramente conectado. Até um parasita, um parasita, no caso que ele se alimenta do seu sangue, se você fizer uma análise,
com certeza vai achar o seu DNA, porque passou a alimentar-se do seu genes, dos seus genes. Então, todo ramo, toda galha, toda vara, em mim, en elmoi, pa clema en elmoi, toda galha que em mim me feram, não produzindo carpon, fruto. Interessante esse termo aqui, feram. Tem o verbo poel, o termo poiel, poieia, que quer dizer fabricar, manufaturar, produzir, mas usando os recursos externos. Aqui ferel não. Ferel é o que de dentro arrebenta para fora. A laranjeira vem de dentro não somente as galhas, e dessas galhas, de dentro da galha, que veio de dentro do tronco, que veio de dentro do esperma, ou da semente, ou do caroço da laranja, de acordo com o seu tipo. Então, o caroço da laranja produziu a laranjeira produziu os galhos, e de dentro do galho sai o quê? A flor. E dentro dessa flor vai surgir o quê? O produto, o que é típico daquela laranjeira. Então, não é produzindo meramente, como nós imaginamos, a tradição, o costume da instituição, mas o que é de Cristo. É só você ler Efésios capítulo 4 todinho. Entendeu? Lê Efésios capítulo 4 todinho. E Colossenses capítulos 1 e 2. Então, todo ramo, toda galha que dentro de mim ou conectada em mim, não produzindo fruto, raírem autor, remove o mesmo. Esse verbo aqui, remover, que na sua versão está tirar, ou algumas está como cortar, é o mesmo verbo usado para quando o anjo removeu a pedra no sepulcro de Jesus. Airem quer dizer levantar e colocar em outro lugar. Pegar, levantar e levar para outro lugar. Ele raírem autor. No entanto, todo o fruto produzindo, ou seja, no entanto, cair para tocar ponferam. No entanto, todo o que fruto produzindo, ou seja, que está brotando, né? O que é típico, o que se espera. Se você planta um pé de banana da terra, você não vai esperar da banana da prata. Se você planta um pé de laranja, você não vai esperar manga. E se plantar um pé de manga rosa, você não vai esperar manga espada. Você vai esperar o produto e típico do que é daquele produto, a não ser se você fizer um enxerto, né? Se fizer um enxerto. Mas todo ou cada um, o qual fruto está produzindo, que aqui está é o verbo ferel no particípio, né? Que o particípio nos idiomatismos antigos, se tiver com artigo aqui, você produz como adjetivo verbal, entendeu? Adjetivo verbal, como aqui não tem artigo, você pode traduzir como gerúndio no português ou uma oração subordinativa, entendeu? Ou então um advérbio circunstancial. No caso aqui, vai mais ou menos isso, vai dar como um advérbio circunstancial. No entanto, todo o qual fruto produzindo, ao produzir ou está produzindo, catairei autor, ou seja, aqui o verbo cataire, que é do verbo catair, o que quer dizer limpar, purificar, lavar ou tornar puro cerimonialmente. O que nos torna, gente, puros ou agradáveis perante Deus cerimonialmente não é o costume da instituição. Como é que você diz isso, irmão Carlos? Primeiro, Mateus capítulo 15. Jesus diz que o que torna o homem impuro diante de Deus não é comer com a mão impura, não é guardar costume de instituições. É só você estudar o contexto ali de Mateus 15,
que a ideia dele, se você não lavasse as mãos quando chegasse para comer, Deus ia se sentir desagradável diante de você. Então Jesus diz que todo que dá o que é esperado da videira, que é uva, no caso aqui, e não é uva azeda, ele catariza, ele purifica, ele limpa, ele lava, torna puro ao mesmo, a fim de que fruto em maior quantidade, o verbo pleion, de onde vem o termo pleonazo, que quer dizer exagero, produzir muito mais, produza, a fim de que fruto muito mais produza. Olha o verbo ferel aqui, ferel, tá vendo? Feron, e cá na frente, feron, particípio, particípio, e aqui já o subjuntivo, na terceira pessoa do singular, a fim de que fruta produza, mais ainda produza. Olha o que diz aqui versículo 3, o que eu falei anteriormente. Já vós, caterizados, ou cataroi, este diaton logon, ro lelaleque, lelaleca, rumi. Já vocês, purificados estão por meio da ordem, da palavra, das instruções, do mandamento, o qual tenho falado a vós. Então, o que torna a gente puros e agradáveis diante de Deus, gente, não é guardar o costume de uma instituição, porque, aliás, no tempo de Cristo, era por causa de um dos motivos, eram os costumes e o poder que o povo almejava, né? Jesus não guardava o costume, piorou que ele era considerado como galileu, o próprio sotaque de Jesus era galileu, entendeu? Era chamado de seita dos galileus, ou do caminho, lá em Atos dos Apóstolos, quem seguia Jesus, e por causa do poder. Então, as autoridades religiosas no tempo de Cristo temeram perder a posição e ainda odiavam porque Jesus não só violava o sábado, mas dizia que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Está lá em João capítulo 5, a partir do versículo 16. Então, gente, nós somos limpos por meio ou através da palavra aqui, ó. Artigo, acusativo, singular. Aqui também, artigo acusativo, indicando o objeto direto da oração. Nós não somos purificados por uma norma nova que algum fundador de instituição inventou para nos tornarmos agradáveis a Deus, como aconteceu com os fariseus que surgiram no cativeiro e agora inventaram várias tradições, várias práticas, além da lei de Moisés, para nos tornarmos puros diante de Deus. Como eu já falei no vídeo anterior, muito anterior, que diz que Jesus, gente, é a última, única e plena revelação. Ele é o nosso modelo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Amém? Então, vós já purificados, puros, lavados cerimonialmente, estais através da palavra. Então, é estudar a palavra, não é estudar o que publicam as instituições e ali pegar os versículos isolados da Bíblia e acreditar que o que as instituições e os que os fundadores e seus sucessores dizem acerca da Bíblia é verdade, mas saber o que de fato a Bíblia diz, o que de fato a palavra de Deus diz, porque é ela que nos dá a vida eterna e dá testemunho de Jesus, então preciso compreender a ela. Bem-aventurados são os que estão lendo alto, os que estão aprendendo ou escutando as coisas, as palavras das profecias e conservando as coisas que estão escritas dentro dela. É conservar o que está dentro da Escritura. Eu fiz um vídeo aí, Apocalipse 1:3, no texto grego, que eu devo estar postando embaixo desse vídeo, amém? Então, gente, vamos estudar, ler e reler a Bíblia. Você tem quanto tempo de crente? Cada ano que nós temos que a gente aceita Jesus como Salvador, reconhece Ele como Senhor e Salvador, único e suficiente Salvador da nossa vida. Cada ano, durante cada ano, nós devemos ter lido a Bíblia. Assista o filme de Eli. Tem uns exageros naquele filme, mas olha o que aconteceu.
O homem tinha 30 anos que aceitou Jesus, 30 anos que ele estava caminhando até o objetivo. Nosso objetivo é Cristo. Mas o objetivo de hoje em dia nosso, das instituições, é se enquadrar no que determina as instituições. Mas durante 30 anos, todo ano ele lendo toda a Bíblia, quando tiraram a Bíblia da mão dele, estava onde? Estava no íntimo dele. E segundo o filme, ele disse até o cara, olha, escreva exatamente como eu lhe falar. E ele começou a narrar a partir do Gênesis. Então toda a Bíblia não estava na mão, estava dentro do coração. É isso que está escrito em Jeremias 31:31. Imprimirei a minha lei no coração dele. O que é imprimir, gente? Você projeta algo no computador, hoje em dia tem até a impressora 3D, você imprime, ou você desenha ali, projeta, e depois imprime exatamente conforme o projeto. Então tem que ser imprimido em nós, não é a cultura, o costume e os dogmas da instituição. Tem que ser imprimir em mim e você Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 29, e assim eu encerro. Vamos ver. Não vai dar para eu colocar aí. Desculpe aqui porque está meio aqui desarranjado. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, 29. O que é que diz? Olha o que está escrito. Tem mais, mas só vou citar isso aqui. Ó. Portanto, ao que antemão conheceu, ou seja, portanto, aos que antemão conheceu, ou seja, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Entendeu? Porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou, a fim de que fôssemos conforme a... E Deus fez um homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ó agraciado. Indicando que o objetivo, a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o protótipo. Esse termo primogênito não existe no grego. No grego, o termo primogênito é prototokon. Prototokon. Prototokon produz um eikon. O que é o eikon? O eikon é uma imagem derivada da substância e da essência. Eu já fiz aí um vídeo falando sobre isso. O eikon, Jesus é o eikon tuteu. Ele é o produto do protótipo. É o produto do protótipo. E nós temos que ser produto de Jesus. O Pai é o protótipo de Jesus, que nós versamos como primogênito, que aqui está protótokon, não existe primogênesis, né? Progênesis, não existe. O Pai é o protótipo da palavra, que encarnou, que nós chamamos de Cristo, e nós temos que ser, pois Jesus tem que ser o nosso protótipo. Jesus é a imagem do Deus invisível. Eikon, não é eidolon, nem homoios, nem eidon. E nós temos que ser a imagem de Cristo. Mas o que é que nós temos sido? A imagem das assembleias, da universal, do catolicismo, do adventismo, do testemunha de jeovaísmo, que na verdade é russelismo. Esse nome testemunha de Jeová, eles usurparam a partir da década de 50 para si, baseado em um versículo, ignorando o contexto do versículo todo de Isaías 43:10, que ele está falando a Israel. E aí usurparam até isso para eles. Deus abençoe. A paz.